Imagine um vilarejo cujo único acesso para ir e vir para o restante do mundo fosse uma velha ponte de madeira, cuja travessia, às vezes por uma madeira quebrada e outras coisas, as pessoas se machucassem, algumas caíssem e outras até chegassem à morte. Então, uma mente brilhante, progressista, identitária surge com uma grande solução para não ter mais esses acidentes. Vamos dinamitar a ponte. Vamos extrair a ponte. Sem ponte não morre mais ninguém. Entretanto, sem ponte ninguém mais atravessa para o restante do mundo. As pessoas vão viver isoladas, consequentemente vão sofrer também. É esse tipo de raciocínio simplista que normalmente é adotado por identitários como seu Felipe Neto, Silvio Almeida e outros tantos que usam raciocínios simples para problemas complexos que depois eles não têm responsabilidade com a solução. É só lacração, é só discurso fácil, senso comum para agradar convertidos, e aí eles saem bem na fita e o problema fica na mão de quem tem que resolver. E é mais ou menos isso que está acontecendo com os ataques frequentes que estão sendo feitos aos posicionamentos do Zanin, como ministro do STF, que adotou posições mais conservadoras porque é um legalista, porque entende que alguns problemas não se resolvem com bravatas, não se resolvem escolhendo lados ideológicos, mas se resolvem com posturas firmes, apresentando soluções, criando os anteparos antes de tomar decisões. E aí eu pergunto, onde estão os anteparos legais no Brasil para que haja esse processo de descriminalização das drogas? Os problemas nós já sabemos e são oriundos inclusive de preconceitos históricos, como muito bem posicionou o ministro Alexandre de Moraes na defesa do seu voto, que também é uma defesa bastante legítima através desse ponto de vista. Entretanto, em todos os países onde houve esse processo de liberação de drogas, as pontes, os mecanismos para que isso ocorresse foram construídos antes. Como, por exemplo, como é que você diz que é liberado o cara possuir drogas, entretanto o acesso a drogas é ilegal, porque é uma atividade ilícita? Há um contrassenso. Se não se cria antes a maneira dessas pessoas adquirirem essas drogas de forma lícita para manter o seu vício, então como é que você justifica o fato dela estar portando uma substância que ela não poderia estar portando? São esses anteparos jurídicos, legais, essas pontes, os reparos na ponte que está quebrada, que gente como Felipe Neto, que se autoproclame progressista e, pasmem, fala como se fosse um grande representante desses, sem ter sido nomeado para nada. Aliás, o que é progressista? Vocês já pararam para saber o que é? Progressista vem lá daquele pessoal do Augusto Conte, lá da bandeira, ordem e progresso, uma coisa que está mais associada ao bolsonarismo, ao discurso do progresso, da ciência como determinante da vida, como infalível, e que não passa de uma outra ideologia. E mais, os progressistas nada mais são que esquerdistas envergonhados, aquele cara que você não pode contar, aquele que é parceirão até a hora que as coisas apertam, porque na hora que dá problema no governo, vocês estão vendo, são os primeiros que aparecem para criticar. E detalhe, eu não estou dizendo que a gente tem que pegar e olha, faça a vista grossa para todos os erros como um bolsonarista faz, não. Ao contrário, mas é preciso ter cuidado nesses erros. Não pode ser por ideologia. Leis não podem ser aprovadas por ideologia, porque depois elas trazem problemas para a sociedade e para reformar o mal feito, a coisa às vezes é muito mais difícil. Espalhar, liberar drogas no país não é uma questão simples, porque não existe um processo educacional de civilização. As escolas nossas não são preparadas para formar cidadãos, ao contrário, cada vez mais elas são vocacionadas para tornar as pessoas em meros reprodutores de ações manuais e técnicas manuais ou técnicas de reprodução no mercado, sem ter consciência daquilo que elas são. E aí como é que você libera drogas, mais drogas recreativas para essas pessoas usarem sem qualquer comprometimento? Para quê? O que você ganha com isso? O que você ganha do ponto de vista prático em termos de produção? Porque a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa alcoolizada, que é uma droga legalizada, ou assim uma pessoa sob efeito de maconha, tem uma produtividade muito mais baixa, está muito mais exposta a riscos no trabalho.
Por exemplo, que o seu Felipe Neto não fala que uma pessoa que esteja sob efeito de maconha, operando uma prensa, por exemplo, numa fábrica, pode estar muito mais suscetível a um acidente de trabalho, ou dirigindo e colocando a vida de outras pessoas em risco. Enfim, todos esses pontos precisam ser levados em consideração na hora de falar em liberação de drogas, em facilitação e tentar reduzir a questão das drogas. Pura e simplesmente é uma questão de saúde. É sim uma questão de saúde, mas também é uma questão de segurança pública, é uma questão de questões sociais, enfim, engloba uma série de fatores. Portanto, soluções simplistas como libera, sem criar os anteparos legais para essa liberação, sem reformar, destruindo a ponte e vamos ver no que vai dar, é tão irresponsável quanto o modelo anterior, que simplesmente pune. A mesma coisa a gente vê em relação a essas mudanças da homofobia associadas ao racismo. Ambos são formas de preconceito, ambos são formas desprezíveis de relação entre as pessoas. Entretanto, são coisas diferentes que precisam ser tratadas diferentes e cuja consciência da população é diferenciada. Quando você começa a querer colocar todo mundo no mesmo saco, sempre sob o espectro punitivista, achando que as pessoas melhoram porque as penas aumentam, você está sendo no mínimo ingênuo. O sistema prisional nosso é um exemplo. Quantas são as pessoas que depois que entram lá saem reformadas, saem melhoradas? É uma mínima parcela, porque nós continuamos com aquela velha ideologia, e isso dentro tanto da esquerda quanto da direita, pasme, que em vez das prisões servirem para reformar as pessoas, recivilizar as pessoas para o convívio em sociedade, é o contrário, elas entram lá normalmente para se saírem pessoas piorem, para serem castigadas, como se fossem uma subsérie do inferno, como se prisões fossem os purgatórios em vida. E em uma sociedade que se baseia nesse tipo de ideologia e preconceito, nunca vai para frente, e a gente está colhendo aí os resultados todo santo dia. Mas os Felipes Netos não têm compromisso com essas coisas. Até ontem ele estava atacando a dona Dilma Rousseff, ele começou mais bolsominion que os bolsonaristas lá no começo da internet, do YouTube, com óculos escuros, falando palavrão, atacando a tudo e todos e lacrando. Daí entrou o bolsonarismo, que ele ajudou a instalar no passado, e aí ele se viu substituído por outros performers mais interessantes para esse agrupamento, como o Nicolas Ferreira, e praticamente reposicionou marca, chegando mais para o lado da direita, pro lado da esquerda, ele, a Anitta e outros. Mas eu pergunto para você, qual a contribuição real que esses caras deram? Você vai falar, ajudou a ganhar? É sério mesmo? Olha quanto o Lula tinha de margem de vantagem para o Bolsonaro 1 ano e meio antes da eleição, e olha como terminou o resultado final. Praticamente a mesma coisa. O que fez a diferença foram aquelas pessoas que viram que eram injustiçadas dentro e tinham perdas diretas na sua qualidade de vida durante o governo Bolsonaro, o governo Temer, governos de direita, e do outro lado, pessoas que sentiam que eram satisfeitas através da manutenção de um sistema de desigualdade. E esse é o real foco. Os Felipes Neto, as Anitas da vida, eles pegam caronas nessas situações, pegaram carona no Lula, que é um personagem muito maior que os dois juntos, apareceram tanto aqui quanto lá fora, reposicionaram suas imagens e agora começam a querer dar carteirada sobre posicionamentos sérios. Então, gente, de discutir política de drogas, simplesmente descriminalizando ou criminalizando não resolve, assim como querer transformar a ideia de homofobia em racismo, pura e simplesmente com conceitos que são diferentes, interpretações diferentes para a sociedade, você só distancia as pessoas e só evita que o problema seja absorvido e se torne uma sabedoria popular. Porque quando as pessoas entendem, como elas já começam a entender que o racismo é uma coisa abjeta e inaceitável, vocês podem ver que toda vez que um ato acontece perto delas, elas denunciam. E se a gente começa a querer botar todo mundo a forceps na marra, debaixo do mesmo guarda-chuva, você vai estragar o que estava começando a funcionar e não vai criar os mecanismos para que as pessoas tomem consciência. Por exemplo, o preconceito contra homossexuais também é errado. E você, qual a sua opinião sobre o lacrador Felipe Neto, mais uma vez, dando tiro nas costas da esquerda? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não esquece de deixar seu like.